Queridos irmãos, amigos, espíritos encarnados e desencarnados que se encontram nesse instante, neste ambiente de luz, nesta casa de oração. Que a paz, que as bênçãos, que o amor do doce meigo Rabi da Galileia, o médico de todas as almas, o companheiro incansável de todas as horas, possa nesse instante estar envolvendo o coração de cada um de nós. O Evangelho da Noite nos propõe falarmos do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E o capítulo do Evangelho inicia falando sobre fazer o bem sem ostentação. Sintetizando, o capítulo nos fala da importância, da necessidade do exercício da caridade, do exercício do amor ao próximo, sem a interferência do nosso ego, da nossa persona, da importância do exercício da caridade, da verdadeira caridade, para a elevação da alma, para que possamos alcançarmos os reinos dos céus, para que possamos receber as bênçãos do Pai. Há que ser exercida com o calor da própria alma. Há que ser exercida com o bem que há em nós. Francis Bacon disse uma frase interessante. O homem não são as boas obras que faz o homem bom. Porém, o homem bom faz as boas obras. No final vamos entender isto. E o Evangelho inicia no seu item 1 do capítulo 13 com a passagem de Jesus, dizendo, palavras do Mestre: tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Então, pois, quando derdes a esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam a sua recompensa. Mas, quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos dará a recompensa. São Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. O que se destaca nesta fala do Mestre é esta frase: mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Importante observarmos
como sempre, fazemos questão de anotar quando aqui falamos, que Jesus, na sua fala, nos seus ensinamentos, ele não fala a corpos, ele não fala a matéria, ele não fala ao homem mergulhado no seu ego, na sua persona, mas Jesus está sempre a falar, olhando para o espírito imortal que somos todos nós, para o espírito viajor da eternidade, que um dia saiu do amor de Deus, na condição de centelha divina, átomo elementar primitivo, para que um dia cheguemos à condição de espíritos puros, espíritos perfeitos, realizando uma grande viagem. Viagem essa que, segundo André Luiz, até esse momento conta aproximadamente de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Já levamos até aqui. E chegando a esse estágio de espíritos pensantes, ainda estamos no meio da viagem, ou talvez um pouco menos. Temos uma longa trajetória, mas somos eternos. E Jesus, sabendo da limitação que nos impõe a matéria, porque estamos num planeta de provas e expiações, como disse o irmão na sua prece de início, aonde ainda a matéria se sobrepõe, onde a matéria ainda exerce sobre nós um condicionamento, nos fazendo necessitar de referências materiais para que possamos compreender coisas espirituais. E Jesus, para isso, então, usa em algumas passagens expressões muito fortes, como essa, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O que Jesus quis dizer com isso? Porque ele usou as mãos como referência? Se ele está falando para o espírito imortal, as mãos, elas trabalham juntas. Que bom quando você oferta alguma coisa com as duas mãos, por que que uma não pode ver o que a outra faz? O que tem disso? Vamos usar um pouquinho também de ciência para compreendermos isto. No início do século XX, Broca, nas suas pesquisas científicas sobre o cérebro humano, ele iniciou um conhecimento que hoje a ciência vem confirmando e aprofundando sobre os nossos hemisférios cerebrais. O que é que em nós está ligado ao hemisfério esquerdo, o que é que está ligado ao hemisfério direito? E Broca dizia, a ciência vem pesquisando isso, de que o hemisfério esquerdo, Jesus disse que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. O hemisfério esquerdo do ser humano, o nosso cérebro, ele está ligado às funções mais concretas do nosso dia a dia. As funções da matemática, da lógica, o racional. É o hemisfério esquerdo que é esse lado nosso que articula, que engana, que engendra, que disfarça, que manipula. Nós fazemos isso com o hemisfério esquerdo.
É ele que racionaliza tudo. Ele é racional. Sem entrar nas questões do cérebro primitivo que trazemos. Enquanto que o hemisfério direito é o emocional. É o que cria. É o que transcende. É o que vivencia as emoções de forma mais intensa, idealiza. É como se fosse o lado do cérebro onde o espírito age quando está construindo os valores que transcendem a matéria. O amor. Olha que interessante isto. Se a dona Miriam chegar para mim e falar assim: Muniz, você poderia me dar um pacote de arroz? Está faltando arroz na minha casa. O hemisfério esquerdo vai dizer assim: conversa. O marido dela é aposentado da CESP, tem uma boa aposentadoria, está querendo se aproveitar da situação. Ele vai racionalizar. O hemisfério direito vai dizer assim: eu vou dar a ela o pacote de arroz. O que ela vai fazer disso é problema dela, não é problema meu. O Chico estava andando com um amigo de carro, ele não dirigiu, o amigo estava dirigindo, pararam numa esquina, veio um pedinte, o Chico enfiou a mão no bolso e deu as moedas que tinha. O amigo falou assim: mas Chico, a cara dele vai tomar pinga com isso aí. O Chico disse: meu irmão, o meu amor me fez doar, o que ele vai fazer com as moedas é problema dele, não é problema meu. O amigo usou o hemisfério esquerdo, racionalizou. Estava certo. O Chico, hemisfério direito, amor. Jesus estava dizendo então que quando dessemos algo, quando fôssemos fazer a caridade, que não permitíssemos que esse lado do ego, da persona, interferisse naquilo que tem que transcender o espírito, no sentido de trabalhar em si o princípio do amor ao próximo. Qual que é a lei maior? Amar ao próximo como a ti mesmo. Fora da caridade não há salvação. Que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita. Mas no texto evangélico prossegue dizendo o seguinte: logo em seguida Jesus descia do monte, após uma pregação. E a multidão que o acompanhava
percebeu que um leproso se aproximou dele, o tocou e disse: Mestre, eu sei que podes me curar, cura-me. Jesus disse: se tu crês, então estás curado. E Jesus disse ao leproso: porém, tome cuidado de não dizer isto a ninguém. Mas vá e diga ao sacerdote do que aqui se passou. E eu vos digo ainda que, quando fizeres uma caridade, tome cuidado para que não soem as trombetas, para que os homens não a vejam e te regozijem, não te aplaudam. Porque se esta for a sua necessidade, aí já estará a tua recompensa. Não necessitarás então, perderás então o galardão dos céus. Ele estava nos dizendo que, através do exercício da caridade, devemos nós trabalharmos em nós, nos libertarmos desse personalismo, deste egocentrismo, desse individualismo, desta hipocrisia que às vezes nos faz doar não por amor, mas doarmos na expectativa de recebermos uma recompensa. E eu pergunto a todos nós, a começar por mim, é claro. Como é, com que espírito, com que intenção, com que emoção, no nosso dia a dia, nós ofertamos as nossas dádivas? Que hemisfério cerebral nós usamos no nosso dia a dia para ofertar ao outro aquilo que nos sobra? Jesus fala no capítulo 13 do Evangelho sobre os infortúnios ocultos. Onde nas grandes calamidades se observa a movimentação das pessoas em auxiliar aqueles que sofreram, aqueles que estão padecendo daquelas catástrofes. Louvável, claro, é um exercício de amor coletivo. Isso é importante, sem dúvida. E nós nos reunimos, movimentamos as entidades de classe e fazemos tudo isso. Mas diante dos infortúnios ocultos que ocorrem todos os dias, ao nosso lado, no nosso lar, na nossa casa espírita, na nossa cidade. Infortúnios esses que não são vistos por todos pela mídia. E fala o Evangelho. Quanto mérito há quando você percebe isso e se dispõe
no silêncio da sua fala, no silêncio da sua atitude, ir socorrer a estes infortúnios. Sem esperar que eles venham até vós. Sem esta preocupação de ser visto por quem quer que seja, mas no exercício verdadeiro do amor. Este amor que se comove, este amor que se sensibiliza com a dor que campeia ao nosso lado. Às vezes é o nosso filho que está gritando por socorro de um minuto da nossa atenção. Às vezes é a esposa que não aguenta mais a prepotência do marido e sofre. Ou é o esposo que não suporta mais, que não aguenta a intransigência da esposa e sofre. Ou é aquele pai que não sabe o que vai levar para o seu filho, para a sua família no final do dia, porque o dinheiro não é suficiente. Ou é aquele que está lá numa enfermaria de uma auxiliadora há 3, 4 dias e não recebeu uma visita sequer. Ou é aquele que está lá num lar dos velhos, abandonados pelos familiares. Ou é aquele colega de trabalho que está se dilacerando por dentro com uma dor moral. E a gente não tem tempo. Não encontramos tempo. Para fazer a maior de todas as caridades, que é a caridade moral. É lógico que a caridade, no seu dia a dia, a caridade moral, ela não prescinde da caridade material. Essa é importante também. A fome dói, sim, claro que dói. Mas tenhamos que ter o cuidado de não ofertar apenas essa caridade material, esquecidos de que a caridade moral é essa que se exercita doando de si. Quando disseram, mestre, tu és bom, ele disse, não. Bom é o meu Pai que estás nos céus. Porque ele entendia que nada era dele, tudo provém do Pai. Na caridade material, será que você está dando o que realmente é seu? Mas quando você tira um minuto da sua vida para levar uma palavra amiga, uma visita, uma orientação, um consolo, a sua energia, a sua prece, isso é seu. Isso é uma caridade moral. E desta caridade, a mão esquerda não toma parte.
É a mão direita na sintonia com o Pai, no exercício do amor ao próximo. O Evangelho nos fala daquela senhora que ao final do dia juntava alguns alimentos, algumas roupas, recolhida com suas amigas, colocava no seu carro e levava para os infortunados, para os necessitados. Uma senhora de posição elevada na sociedade, mas nesse exercício ela se vestia de modo simples, para que a sua vestimenta, para que as suas joias não ofuscasse o brilho do seu gesto, não incomodasse, não diminuísse aqueles que estavam recebendo. E a sua filhinha o acompanhava. E onde ela chegava, o sorriso se abria, já a conheciam. Era a senhora que vinha aliviar a minha necessidade. Quem era ela? Que religião? Se era espírita, se era católica, se era protestante, se era budista, hinduísta, o que importa? O que importa? Se em alguma situação, em algum evento, alguém a reconhecia, silêncio, não diga a ninguém. E no final daquelas visitas, a sua filha, mamãe, eu também quero doar alguma coisa. Me dá aí algo para que eu possa doar também. Ah, minha filha, se eu te der, o que você vai doar não é seu. Se você quer exercitar a caridade, querida filha, doe o que é seu. E o que é que você tem para doar? O que, mamãe? Doe a sua fala, minha filha. Doe a sua prece, o seu abraço. Chico, por vários anos, visitava uma moça que era muda, não falava desde nascença. E todas as semanas Chico visitava aquela moça, Valéria era o nome da moça. E Chico chegava lá, levava as suas doações, fazia o evangelho, fazia uma oração com ela, uma prece, um comentário, uma orientação. E Chico acreditava que Valéria iria conseguir falar. Imagine, Valéria era muda de nascença, mas ele acreditava. E todas as vezes ele dizia, Valéria, fala Deus. Valéria, fala Deus. E isso foi alguns anos e nada de Valéria falar. Até que um dia o Chico, Valéria, então fale Jesus. E Valéria disse, parou, Jesus. Chico ficou maravilhado. Chico ficou encantado. Foi embora para sua casa radiante, feliz da vida. À noite pensou, se Valéria falou Jesus, amanhã ela vai falar Deus, ela vai falar mais alguma coisa. E no outro dia, Chico chegou na casa de Valéria e, para sua surpresa, Valéria havia desencarnado.
Passaram-se alguns anos e Chico teve um problema cardíaco, uma angina. E o médico do hospital, isso em Pedro Leopoldo ainda, era um hospital muito pequeno, ele disse ao Chico: Chico, você é muito conhecido, todo mundo gosta de você, se você ficar internado aqui no hospital, vai ser aquela fila de gente aqui, não vai dar certo isso. Fica na sua casa, você vai ser cuidado lá, vou mandar uma enfermeira ir lá aplicar um medicamento em você e fica melhor assim, não tem problema. E Chico ficou na sua casa. Naquela semana, em uma noite, o Chico estava deitado, fez a sua prece para dormir e viu entrar pela porta do quarto um espírito luminoso. Aquela luz se aproximou e cumprimentou ele com um sorriso. Boa noite, Chico. O Chico olhou assim e não reconheceu a luminosidade, a beleza daquele espírito. E meio acanhado, sem jeito, ele percebeu que o espírito conhecia ele, mas ele não estava conhecendo quem era o espírito. E ele: ô minha irmã, olha, você me perdoe, mas são tanta gente, são tantos espíritos, tem hora que eu não sei se eu estou aqui ou se eu estou lá. Me fala uma palavra, me fala um sobrenome seu, que eu vou saber quem você é. Ela disse assim: Chico, não vou falar meu nome nem meu sobrenome. Vou dizer uma outra palavra e você vai se lembrar quem sou eu. Jesus. Perdoe a emoção. O Chico reconheceu. Se alegrou. Era Valéria. Aquele espírito que há anos ele foi levar o evangelho sem que ninguém soubesse. Sem permitir que sua mão esquerda soubesse o que estava fazendo a sua mão direita, mas num gesto de verdadeiro amor ao próximo. E assim recebereis a vossa recompensa nos céus. Porque não há sentimento maior, não há prazer maior do que esta alegria de doar de si com a essência da alma, para que possamos, ao chegar do outro lado, assim como aconteceu com o Chico, com o Dr. Bezerra de Menezes, logo que desencarnou, passado aquele período de torpor que passa o espírito, todos nós iremos passar. Ele no quarto, naquela colônia, acordado por Celina. Celina, Bezerra, está na hora, acorda. Bezerra acorda, vai até a janela do quarto, para sua surpresa, aquela multidão de pessoas eram aqueles que, quando na terra encarnado, ele havia doado de si a todos eles. Como é que estamos exercitando a nossa caridade? Estamos esperando o reconhecimento aqui na terra? A gente, às vezes, sabendo disso, se engana. Eu vou fazer uma doação ali, vou fazer uma caridade, mas a gente dá um jeitinho para ver se não tem ninguém olhando, para ver se aplaude.
Ou estamos trabalhando para exercer esse amor, exercitar esse amor ao próximo com a pureza da alma? Honório de Abreu, conversando com Divaldo Pereira Franco, certa vez disse assim: Divaldo, eu estou preocupado com os espíritas. Está havendo muito assistencialismo nos centros espíritas, com pouco evangelho. O assistencialismo material alimenta o corpo, mas o corpo é perecível e transitório. E a alma? Divaldo responde a Honório de Abreu: Joana tem me dito, Honório, que tem encontrado grandes filas de pedintes do outro lado, e são os mesmos que estavam na fila pedindo do lado de cá. Porque faltou a luz da orientação do Cristo, da libertação da alma, porque a mensagem do Cristo é essa mensagem que nos liberta, que nos tira da escravidão, que os prazeres transitórios impõem a todos nós. Após aquela tempestade, naquele barco, onde Jesus tranquilamente assistia os apóstolos, amedrontados, com medo, passada a tempestade, passado aquele instante do caminhar de Pedro sobre as águas, Pedro já dentro do barco, Jesus vira-se a Pedro e diz: Pedro, lança a tua rede do lado direito. Pois ali recolherás os melhores peixes em abundância. Olha Jesus falando novamente do lado direito. Lança a sua rede para pescar almas, libertando-se do lado esquerdo do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do ego, da personalidade, do materialismo. Mas o lado direito, onde está o altruísmo, o amor ao próximo, a benevolência, a indulgência, a verdadeira caridade. Esta que nos eleva aos páramos celestiais. No livro Fonte Viva, para encerrarmos a nossa fala, Riqueza para o Céu, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ajuntais tesouros nos céus. Jesus, Mateus 6:20. Quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra
com o devido merecimento? Se observamos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos ao revés pena deles. A palavra do Cristo é clara e insofismável: ajuntais tesouros nos céus. Disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples. Simples atributo da máscara humana que o tempo transforma infatigável. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria. Porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte. E possuirás tão somente as qualidades nobres e aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. Que a paz do Cristo abençoe a todos nós. Muita luz a todos.